Olá, amigos da odontologia, iniciando agora mais um Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Sempre falando sobre temas importantes, temas que acabam sendo muito pertinentes da relação com a nossa profissão, com a ética profissional em odontologia, com o sistema Conselhos de Odontologia. E dentro desse momento nós temos um convidado especial que vai falar sobre educação de uma instituição renomada também daqui do Pará. E eu vou pedir para que Penélope Gotardo, nossa conselheira secretária, o apresente e apresente o programa. Tudo bem, Penélope? Tudo Como ótimo, vai? Marcelo. Tudo bom? Graças a Deus, mais um Odontocast. Já estamos caminhando para o 100º, né, Penélope? Passamos dos 60, né? Já passamos dos 60, mais perto já vamos dos 100, né? até o final do ano, quem sabe a gente vai chegar Deus quiser, no né? 100º. O pessoal ainda está aguentando a gente, né? Então vamos seguir, né? Vamos seguir em frente. E quem está conosco hoje? Então, falando mais um pouquinho sobre educação, né? Que é um tema muito pertinente, que a gente gosta de bater sempre, porque é dali que está formando, né? Que estão se formando, estão saindo nossos futuros profissionais. E para isso nós trouxemos hoje o professor Adam Lucas. Ele é formado pela UFPA, ele é mestre em odontologia com ênfase em dentística pela UFPA, está doutorando, né, também pela UFPA e é coordenador do curso de odontologia da Universidade da Amazônia, campus Ananindeua. Seja muito bem-vindo, professor Adam. O Conselho Regional está aqui de portas abertas para você e para os seus acadêmicos. E ficamos muito felizes com a sua participação hoje aqui conosco. Eu que agradeço, Penélope, Marcelo. É um grande prazer a Universidade da Amazônia, aqui representada por mim, Campus Ananindeua, estar presente no Odontocast, que é, sem dúvidas, um divisor de águas dentro do que a gente tem na pulverização de informações para profissionais formados e em processo de formação. Então, enquanto Universidade da Amazônia, eu agradeço o presidente pelo convite de estar aqui hoje. Continue. Muito obrigado. Muito obrigado pelo aceite do convite e estamos aqui realmente para ter uma entrevista que vai elucidar muitas questões, levar informações, né, fazer um debate aqui bem tranquilo, bem leve. Fique à vontade sempre. O que tiver que falar, pode falar, o microfone é seu, tá bom? E a Penélope ainda tem mais algumas coisas para perguntar em relação a esse início de carreira do Adam, né, Penélope? Então, o Adam, ele é um jovem, né, um jovem doutorando em odontologia e você tem poucos anos de formado, né, Adam? E conta pra gente como foi essa sua trajetória, porque o que nós estávamos conversando, você já saiu da faculdade, já foi direto para a docência. Então conta pra gente esse amor logo assim, meio que instantâneo pela docência e que hoje faz você coordenador de um grande curso do Pará. Muito obrigado, Penélope. Como a gente já estava conversando um pouquinho nos bastidores, eu achei até algo similar entre mim e você, né, que foi a participação no centro acadêmico ao longo ali da graduação. A gente já tinha essa veia, né, assim meio exatamente, da representação, né, da organização estudantil, exatamente. Então, dentro da universidade, da UFPA, a gente viveu, né, eu vivi os 3 pilares da pesquisa do ensino da extensão. Né? Fui bolsista de iniciação científica, também bolsista de extensão, monitor de graduação, né, também como bolsista, e ali eu pude viver esse pilar sine qua non do processo universitário. Mas, para além disso, eu observei também a importância de não ficar apenas como mero telespectador das dificuldades inerentes da universidade pública. E aí eu me coloquei enquanto presidente do centro acadêmico, reestruturei porque não havia mais, tinha morrido o centro acadêmico livre, e aí a gente reestruturou esse centro acadêmico e começamos com algumas diretrizes importantes para fazer com que a universidade ficasse cada vez mais viva nesse âmbito discente, porque de docente a gente está bem estruturado lá, que nós temos, sem dúvidas, os melhores nomes lá na UFPA. Então, dentro da representatividade discente, a gente teve uma das linhas que foi voltar com a jornada acadêmica da UFPA, então estava parada há mais de 3 anos, e aí com um grupo de amigos, queridos, alunos, a gente voltou com esse grande evento, que hoje é um congresso, e fomos avançando, né? Produzindo, participando de eventos, tendo destaque, participando de comissões eleitorais para, né, deliberações de direções na faculdade. Só te interrompendo um pouquinho, Claro. na minha época, que também eu participei do centro acadêmico, nós promovemos também uma jornada naquela época. Por quê? Porque, principalmente naquela época, a gente tinha
uma deficiência aqui de cursos, de especialização. A gente não, como é hoje, era muito diferente há 25 anos atrás, quando eu ainda estava dentro da Deixa faculdade. eu entrar nessa seara da jornada acadêmica. Essa que tu fizeste foi qual jornada? Foi a 21ª. Eu participei 2018. da primeira. Uau! Tá bom? Eu participei da primeira, tá? Não sou velho, não, sou antigo, tá? Só para ter noção. Que Então, legal. 23 jornadas, né? Que realmente a universidade tem o seu papel, a Universidade Federal do Pará tem o seu papel. E isso é muito importante, o relevância. acadêmico começar a se engajar. Uhum. Não é só a Revolução. luta pela classe, é a luta por um ensino melhor, um Sim. ensino de qualidade. O acadêmico que- engajado vai se tornar um profissional Vai, mais conceituado, diferenciado. né? Diferenciado, isso Né? daí é E fato. vai buscar sempre uma odontologia feita de uma maneira... E é isso que o conselho ética, quer. né? O conselho não quer denúncias de profissionais, o conselho não quer Sim. problemas dentro do conselho, o conselho quer fiscalizar uma ética no sentido de que essa ética esteja prevalecendo dentro da sociedade, para que nós tenhamos a evolução da odontologia, principalmente nesse preceito, né? Porque hoje, para nós, você tem a odontologia diferenciada de outras profissões, Sim. que você tem, além do cognitivo, tem a própria execução, né, com o teu corpo, e tem o comportamental. E esse comportamental, ele está realmente com problemas sérios de atuação dentro do mercado odontológico. Com certeza. Entendeu? Daí a importância do conselho estar presente nas instituições de ensino. A gente está dialogando sobre os desafios que hoje são imensos e principalmente perante um grande desafio que o conselho enfrenta, que são o número de faculdades. Sim. Que não tem como, é inviável nós conseguirmos estar junto das 19 faculdades que hoje fazem parte do contexto odontológico do estado do Pará. Então, para isso, a gente teve que criar mecanismos como o OdontoCast para tentar chegar mais perto, chegar mais junto ao acadêmico, aos profissionais, Pelas aos redes educadores. sociais, Exatamente. pelas mídias, né, como o YouTube, e realmente a gente consegue chegar aí, desde a universidade mais central até aquela lá de Santarém, né, Vou de trazer Marabá. mais dados para vocês, tá? O OdontoCast, ele, com a presença da UNAMA, agora aqui, fechou todas as faculdades de Belém, Uhum. tá? Nós trouxemos todas as faculdades de Belém, através de seus coordenadores. Isso. E no interior, nós já fizemos com um coordenador de uma faculdade, em Tucuruí. Já fizemos com nossos representantes em Marabá, Parauapebas e Santarém, Nos grandes no eventos, COP, né? né? Uhum. Então, quer dizer, dentro de tudo isso, essa abertura de portas, essa abertura de diálogos que o Conselho faz hoje, ela está mais evidente do que nunca. Assim como eu digo com certeza que o Conselho Federal está com uma atuação, e não em demérito em outras atuações, porque eu acho que todos fizeram o seu melhor. Tiveram seu papel, né? No seu Mas tempo. eu nunca vi, em 31 anos de formado, um Conselho Federal tão atuante. E volto a repetir, eu também vi muitas equipes de plenárias que fizeram muito pelo Conselho Regional de Odontologia do Pará. Sim. Mas eu nunca vi o que está sendo feito nesse momento em outra época no Pará. Tá? E não é por mim que eu estou falando, não é só pela minha equipe, mas é pelo volume de trabalho, o volume de registros que nós temos fazendo tudo isso. Nós entramos com uma intervenção, passamos por uma pandemia, tivemos 2 eleições, fizemos vacinação no Conselho, fizemos o OdontoCast e conseguimos fiscalizar, manter a fiscalização, manter os processos éticos em andamento, conseguimos um alinhamento com o Conselho Federal, que recebemos mais uma equipe de fiscal, recebemos 2 veículos, recebemos equipamentos, estamos pleiteando agora mais um programa que é da infraestrutura, que nós já tivemos a palavra do presidente do Federal. Então, assim, é muita coisa, é muito volume. E ainda assim, estamos recebendo as instituições de ensino, todo mundo para poder dialogar, aprender e implementar novas situações favoráveis
para que a ética seja sempre respeitada, seja sempre trabalhada em prol da valorização profissional da odontologia. Com certeza, Marcelo, eu corroboro esse entendimento de vocês em relação, né, ao que está sendo feito e valorizo a importância da gente estar aqui enquanto instituição. E ainda lá sobre as jornadas que eu participei de um evento do Congresso Internacional de Odontologia da Amazônia, que você foi presidente, eu fui premiado lá em primeiro lugar. Olha, que bom. Recebi da mão do Marcelo, do Eronci, da Daniela Emi, essa premiação. Então, mais um ponto aqui durante essa carreira, né? Sim, da gente se encontrando. A gente sempre diz que o nosso currículo, ele começa na faculdade. Exatamente. E foi exatamente com esse currículo que, finalizando a graduação, nesse momento de pandemia, imediatamente eu entrei no mestrado, né? Avancei, me formei enquanto mestre, né? Em odontologia lá pela UFPA. E atualmente também, imediatamente, defendendo em um dia e já estando aprovado no outro, eu avanço enquanto aluno de doutorado na Universidade Federal do Pará e enquanto coordenador de curso agora na Universidade da Amazônia. Então, falando um pouquinho de currículo, né? Eu entro na Universidade da Amazônia com um desafio curricular, que por conta de uma lei que a gente teve, foi institucionalizada, né, dentro das matrizes, a extensão universitária, que outrora era colocada como projetos e programas, agora teve que se tornar uma disciplina. E aí, por conta da minha atuação dentro desse âmbito da extensão, o professor Ivaniro me convidou para fazer parte do corpo docente para liderar essa nova diretriz, disciplina que era algo inédito na UNAMA. Né? Então, a gente fez projetos maravilhosos nas regiões ribeirinhas de Ananindeua, com idosos, com crianças, dentro da universidade, com lesões cariosas, com lesões não cariosas. Então, isso foi muito inovador e teve um destaque dentro do ser educacional, que é a mantenedora do nosso curso. E eu quero ficar registrado aqui também, que ele falou uma coisa que, ainda da atividade acadêmica dele, Penélope, foi no último CIOA. E o último CIOA foi feito na nossa gestão da BO, que foi em 2019. Então, eu lamento muito que não tenha tido a continuidade disso, entendeu? Aí já se vão 5 anos que nós estamos sem nenhum congresso de odontologia, nenhum congresso internacional de odontologia da Amazônia, que era o nosso grande congresso, né? Então tiveram 12 congressos e o último se encerrou na gestão que eu presidi e que tu foste contemplado com um belo trabalho dentro do evento. Continue, doutora. Então, eu assim, te ouvindo falar, eu fico muito feliz e ao mesmo tempo muito satisfeita, porque esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, é o que vai determinar, para mim, ao meu ver, um profissional completo. Sim. Entendeu? Você conseguindo atuar nessas 3 áreas, você não desmerecendo os clínicos, porque hoje eu sou muito mais clínica do que, enfim, mas já atuei, já participei. A minha formação foi em cima desse tripé. Então, eu acho que essa formação voltada, né, para esse tripé, como você falou, e hoje você podendo passar isso, né, para os acadêmicos realmente de um diferencial muito, muito grande. Muito importante, né? E é exatamente isso, né? Como a gente é formado enquanto docente, a gente transmite para os nossos alunos. Isso. Então, enquanto professor, eu tive uma excelente avaliação institucional, fui premiado como o melhor docente do ano, né? E aí, por conta de algumas movimentações de carreira do professor Ivaniro, ele terminou seu mandato e eu avanço, assumindo a coordenação por conta desses méritos, né? De avaliações institucionais e também por conta do meu perfil. E aí, adentrando dentro da universidade, a gente consolida a extensão, que eu fui o professor responsável por curricularizar isso, a pesquisa, porque eu sou pesquisador e contratei professores também pesquisadores, e o ensino, que já era muito brilhante, mas a gente conseguiu cada vez mais melhorar os programas de monitoria, né? Então, o marco da minha gestão lá na Universidade da Amazônia, né, é muito similar dentro do meu processo formativo na Universidade Federal do Pará. E enquanto universidade, a gente precisa ter esses pilares, a pesquisa, o ensino e a extensão. A gente fica feliz, né, Marcelo, enquanto conselho, porque assim, o que a gente espera de um profissional assim, engajado, comprometido, é que a questão ética esteja também dentro de você, esteja incorporado também, né? Porque você, com todo esse seu currículo, que você saiba passar, principalmente as questões éticas da odontologia, porque não adianta ter um profissional melhor qualificado ou treinado se ele não correr junto com a ética profissional, né? Então, eu acho que
que é muito importante, né? Hoje a gente está aqui conversando sobre tudo isso, mas o mais importante é a gente ter esse feedback das instituições de ensino sobre a odontologia, como ela tem que ser, da forma como ela tem que ser desenvolvida. E eu queria aproveitar, Penélope, para agradecer a presença do Marcelo Folha conosco na nossa oficina profissionalizante. Eu falei para ele, a gente organizou um grande auditório para te receber. Né? Estava lotado Tava mesmo, lotado o muito auditório. Né? E os alunos ficaram assim encantados com a fala do Marcelo, porque ele tem um ar mais descontraído de falar, e isso faz com que chegue no público no final. Com certeza. Porque às vezes a gente fica sendo verborrágico e não consegue se fazer comunicar. E ele conseguiu se fazer comunicado do jeito dele, que é um jeito assim de um comunicador muito direto, né? Com certeza. E muito obrigado por estar lá conosco, e cada vez mais sempre a gente quer transversalizar isso, né? A ética, né? Aprendendo juntos. A gente sabe que o nosso código ele é robusto, né? E a gente precisa, e já temos isso curricularizado. Né? A gente tem professores que estão dando a ética, a bioética nos semestres iniciais, e dentro da odontologia legal, a ética do conselho por meio de um cirurgião dentista, né? Lá na Universidade da Amazônia. Mas para além a gente precisa ter a presença do conselho cada vez mais, e aí queria mais uma vez agradecer a sua presença e dizer que eu acredito que a gente conseguiu entregar o que a gente quis, né? Que era fazer com que os alunos entendessem nesse processo formativo a importância do conselho dentro da instituição e para a vida deles. Eu fico muito feliz com tudo, com todo esse teu depoimento, e eu tenho certeza que é franco, que é verdadeiro, porque assim, tudo que a nossa equipe quer entregar é um conselho melhor. É um conselho que seja mais respeitado, um conselho que seja digno da odontologia, entendeu? Então, quando a gente vai para qualquer evento que é convidado e que se faz representar, não é holofote, entendeu? E é muito mais uma missão. Se fosse enxergar pela missão, por exemplo, eu quando entrei junto com a Carla e com a Sônia, eu não sabia o que iria acontecer. Hoje é muito bacana estar aqui e te narrar tudo o que aconteceu. É verdade. Né? Hoje a gente fica até fácil, porque acaba que ficou registrado. Mas quando nós entramos, nós não sabíamos o que tinha pela frente. Eu imagino, Marcelo. Entendeu? Então, dentro disso, quando vem um depoimento desse teu e que a gente tem, que você começa a enxergar uma outra linha de verdade em todas as nossas ações, isso passa a ser gratificante, porque faz valer a pena. Sim. Entendeu? Não vale a pena quando você que eu digo, a classe odontológica, tem um entendimento deturpado e traz outras informações, que foi o caso do Odontocast. Nós não tínhamos isso aqui, hoje nós temos, porque isso aqui vai levar a informação verdadeira. Porque muitas vezes o mau colega, ele não faz a informação verdadeira. E aí dentro de todos esses princípios éticos, que é o que tanto nós prezamos, nós temos hoje no Conselho muitos processos éticos de jovens profissionais. Jovens profissionais que estão indo para uma cassação. Tu tens noção do quanto isso é doído para os conselheiros que vão ter que caçar esse colega, que não é culpa dos conselheiros o que está lá no conselho, é denúncia da sociedade. Sim, o conselho é um balizador da ética, né? Entendeu? E trabalha mediante e provocações. E aí os conselheiros têm que caçar, têm que advertir, têm que suspender, têm que censurar um colega, que não é culpa do conselho, é culpa do comportamento daquele colega. Sim. E que isso precisa ser revisto. Nos bastidores nós estávamos conversando. Eu não estou preocupado comigo, com a Penélope. A gente já estabeleceu aqui a Carla, a Sônia, os outros 6 conselheiros, né? Eu estou preocupado com a juventude que está vindo. São 1.400 novos profissionais por mês no mercado paraense. Por ano. Desculpa, por ano. Obrigado pela lembrança aí, Penélope. Foi só um equívoco. Mas é um número significativo. Entendeu? É um número significativo quando tu fazes uma soma a longo prazo. Presta atenção. Em 60 anos, o Conselho atingiu 13, 14 mil profissionais inscritos. Nos próximos 10, se ele colocar 1.300, 1.400 por ano no mercado, ele vai ter atingido o que ele atingiu em 60 anos.
É difícil. Né? Vamos para a próxima pergunta. Vamos focar aqui na educação, claro. né, Adam? Sim. Porque se deixar a odontologia, ela vai levando a gente, é assunto que não acaba mais. Mas essa reflexão do Marcelo, ela é muito, muito importante. Com certeza. Sim. Mas a odontologia hoje nos leva a tantas reflexões. Então, bora para a primeira reflexão. O que o Adam diretamente pensa sobre o EAD? Olha, eu corroboro os entendimentos do Conselho Federal de Odontologia em relação a uma não possibilidade da formação de profissionais da saúde, em especial como o Conselho de Odontologia, formasse por meio do EAD. Corroboro também as falas que vocês sempre trazem, né, aqui enquanto última instituição dessa região metropolitana de Belém, de que há uma brecha para deturpações, né? E a gente não pode admitir isso. Então, a minha fala ela é de seguir o que o Conselho Federal, né, vem aí sinalizando, judicializando e publicizando para a classe e dizer, enquanto coordenador de curso, professor universitário, mestre, né, que dentro dos meus pilares formativos a gente não consegue visualizar a possibilidade de formar um cirurgião dentista com 40%, 60% de grade de matriz curricular, EAD ou coisa do tipo, né? Então, essa minha fala aqui é de um alerta enquanto professor, né, e de estímulo a vocês, enquanto representação do Pará no Conselho Federal, para continuarem, né, nessa luta, né, que não é fácil. A gente sabe, né, as delimitações e as limitações que o Conselho tem, mas mesmo mediante tudo isso, a gente entende que vocês não estão parados. Então, eu quero aqui, em nome da minha instituição, né, agradecer, enquanto professor universitário, agradecer os esforços de verdade. Obrigado. Legal. E já diretamente também, tu sabes que o Conselho Federal fez uma prova de proficiência no CRO do Paraná, onde o resultado foi, assim, tenebroso. Imagina, tá? Marcelo. E a partir de 2024, na celebração dos 60 anos do Sistema Conselho de Odontologia, nós vamos fazer essas provas em cada CRO, tá? Para depois mandar para o CFO balizar junto ao MEC e pleitear melhorias na questão da educação, do ensino odontológico. Então, qual a tua visão, qual a tua leitura em relação a essa prova de proficiência? Sim, a minha leitura no âmbito filosófico é pensar assim, né? Um curso precisar de uma prova de proficiência mostra o cenário que a gente se encontra. É uma pena. Mas então, eu faço as minhas palavras. É uma pena, tá? A gente precisa chegar nesse ponto. Mas já que estamos nesse ponto, que façamos um instrumento justo, de aplicação diversa, né, de aplicação pensando na interiorização do Estado, e que ela consiga oferecer dados, diretrizes para que o Ministério da Educação, que acredito que deve estar aberto a receber essas provocações, né, o que a gente espera, entendam o cenário que está colocado. Né? Então, eu vejo como importante, agora sendo mais direto, existir essa prova e a gente vai ter isso como uma balização externa para que as instituições e os alunos, porque aí, falando de educação, o aluno ele tem que entender que ele é o responsável também pelo seu processo formativo, né? Ele precisa procurar, nós entregamos, né, o que estão nas nossas matrizes curriculares, mas esse aluno agora ele vai ter que entender que ele precisará se preparar, né, para essa provocação que é a prova de proficiência. O aluno ele não pode esperar só que a instituição, né, o forme de maneira integral, né? Ele é participativo, né? Exatamente. Então, sempre tem que você buscar algo a mais. Sim, com certeza. E aí, perante tudo isso, isso mostra, né, que nós temos hoje, no ensino da odontologia, muitas deficiências. E a prova de proficiência vem mostrar isso, né? Vem tipo que jogar na cara da sociedade, do ensino, né? Que muita coisa tem que ser melhorada. E que busquemos essa melhoria na parte do ensino da odontologia. Sim. Mais diretamente ainda, a decisão de 2019 do CFO com alunos de graduação não poderem fazer a parte clínica de cursos de pós-graduação. É até curioso, né? Porque é uma antítese. Porque se é pós-graduação, como é que você vai fazer sendo graduando, não tendo terminado a graduação? Exatamente. Né? Então, a gente tem uma atenção muito grande a isso, porque a odontologia ela é muito prática. E se o aluno está procurando fazer uma prática para além dos muros da instituição, isso mostra que talvez a instituição tenha algum déficit prático.
Com certeza. né? Então, isso precisa que os coordenadores, de modo global, alinhem isso por meio do seu núcleo docente estruturante e mostre para as direções das instituições essas limitações, né? Então, isso também é para trazer um alerta. Por que esse aluno está indo para fora dos muros? Por que ele está precisando fazer esse curso ou aquele outro curso? Esse é o pensamento. Aonde nós, enquanto coordenação, estamos parando e não discutindo de forma colegiada com os nossos professores e com as diretrizes superiores a mudança da matriz curricular. Porque não é grade curricular. Grade dá um entendimento antigo de engessamento, de fechado. É matriz, e matriz permite flexibilizações. E é por isso que, junto com a coordenação do curso e a direção, a gente tem um núcleo docente estruturante que estrutura essa matriz e permite que a gente consiga ajustar os déficits que a gente tenha, como, por exemplo, a falta de alguma prática que faça com que esse aluno procure, para além dos muros, informações ou atualizações práticas. A gente precisa resolver na graduação. E, por exemplo, falando um pouco da nossa matriz curricular lá da Unamananindeua, a gente tem 2 disciplinas de tópicos integradores que nos permite, enquanto coordenação, montar a ementa de acordo com alguma deficiência daquela turma específica ou com alguma necessidade atual. Então, por exemplo, a teleodontologia e o atendimento home care são 2 pontos que a gente está colocando dentro do tópicos integradores para que os alunos consigam ter esse assunto dentro das suas matrizes, né? Isso é muito importante, porque se a gente for ficar esperando mudar de matriz a cada 3 anos, o aluno ele não vai ter acesso a informações fundamentais. Vai acabar não conseguindo acompanhar toda essa evolução que está acontecendo, né? Principalmente de um período pós-pandemia, onde tudo mudou. Tudo é diferente. Então quer dizer que o Conselho Regional de Odontologia do Pará pode ficar tranquilo com os acadêmicos da UNAMA. Que eles vão respeitar essa decisão. Vão, e a gente quer sua presença cada vez mais lá dentro conosco. Deixa comigo, que a gente vai conversar com eles. Já que eles gostaram tanto da tua presença lá, Gostaram. né? Manda um abraço para os teus seguidores. Sim, com certeza. A galera da UNAMA, da BR aí, ó. Valeu, hein? Tamo juntos. Precisando, disponham. Professora Tiffany está colocando agora os odontocasts dentro da disciplina de ética, como sugerido, né? Que bom. Para que os alunos consigam aprender também em casa, né? Porque isso a gente não é só dentro dos muros, tem que ser para além. Nós estamos já tendo esse feedback que várias instituições, e aí a gente tem sugerido para que faça esse acompanhamento do Odontocast, que é mais uma fonte de informação. Aqui nós temos livros e livros dentro de cada episódio, né? E assim, então, é importante hoje, em meio à mídia social, que acaba levando multidões a seguirem, às vezes, né? Pessoas que levam informações, muitas das vezes, não tão fidedignas. É muito importante que o acadêmico siga, né, o seu conselho de classe, claro. Porque aqui a gente não está falando nada sem fundamento, sem uma verificação. Então, é muito bom que isso seja difundido realmente para que eles busquem informações corretas, busquem acompanhar mesmo o Conselho Regional de Odontologia, e dali que ele vai aprender a tirar todas as suas dúvidas, né? Principalmente no início da vida profissional. Né, na formação. E a metodologia ativa, né? É você fazer com que o aluno aprenda em casa também. Que ele consiga estar atento a uma fonte de conhecimento e seja o gestor do seu processo formativo. Isso. Nesse teu início de carreira profissional, sim, além da tua atuação acadêmica, tu tiveste uma atuação clínica também, ou tu só és da docência? Eu formei durante um período de pandemia. Né? E, inclusive, ainda na graduação... prejuízo aí. Sim, eu acredito que teve toda uma geração que foi comprometida por esse momento da pandemia. E aí é um ponto importante falar um pouco também desse movimento estudantil. Quando teve uma medida provisória que formou os profissionais que deveriam ir para campo, a odontologia não foi incluída. E aí a gente teve que se organizar enquanto alunos daqui do Pará e de vários países, de vários estados do país, para fazer uma emenda, né, a essa medida, que foi a deputada Dorinha que encabeçou, né? Então eu estive presente com o Joaquim Passarinho para a gente tentar intermediar tudo isso. E aí teve uma emenda a essa medida provisória, né, que fez com que profissionais da saúde fossem formados e a odontologia não estava incluída, né? E a gente conseguiu incluir e aí sim a gente conseguiu se formar, né? Então eu me formei no finalzinho ali do meu semestre, em dezembro, por meio de uma medida provisória dentro desse âmbito da pandemia. Por isso ela foi
homenageada, né, nos 60 anos. Nos 60 A anos, Dorinha. ela estava lá. olha Ela só. estava lá. Mas realmente ela nas entrou para os anais. comemorações Ela entrou para dos- os anais da odontologia porque ela foi uma professora, deputada, que valorizou a nossa classe e colocou cirurgiões dentistas para campo também. E é isso que a gente também pede, né, para a classe, Sim. né, a gente tem que ter uma representatividade Precisamos. política. Isso é um déficit. né, Temos que analisar quem pode ser nosso É. representante nas políticas Com públicas, certeza. né, para que isso aí também possa vir a somar. Não adianta você tentar, e hoje isso daqui também é uma questão que vale a pena a gente comentar, tudo recai sobre o Conselho, porque é o Conselho a única entidade que está atuando de todas as formas que ela pode atuar, mesmo sem ser atribuição dela. Há erros conceituais, Entendeu? né? Acham que algumas questões de sindicato e do conselho não acham que outras questões De da Ministério educação, do Trabalho. do trabalho. Não, Entendeu? isso tem gerado, é até bom a gente comentar, E tem temos gerado que uma comentar. certa confusão, Sim, né? Que às vezes o conselho se posiciona em uma demanda de uma forma e outra demanda de outra forma, né? Sim. Mas até então o conselho não tinha essa atribuição e por que que agora tem? Na verdade, a gente tá sendo pressionado, enfim, claro que a gente vê essa relevante contribuição, né, essas tomadas de atitudes, até mesmo sendo orquestrada pelo Conselho Federal de Odontologia, mas é uma luta que não é uma atribuição do Conselho, sim. né, mas que deveria ser uma luta conjunta. Vamos exemplificar isso, tá? Exemplificar no seguinte: o sistema Conselhos de Odontologia, em nível nacional, está junto nesta luta, junto com entidades sindicais, associações, Isso. sociedades, políticos públicos. No Pará, não há um movimento desta forma. Sim. Não há um movimento com sindicatos, com associações, com sociedades, com políticos públicos. Sobra quem? O Conselho. E para o STF, o Conselho não tem essa atribuição. Não é uma atribuição do conselho. Isso tem que ficar bem claro, porque más informações que são disseminadas fazem com que a população da odontologia acredite em coisas na base do achismo, Da desinformação. da desinformação. Sim. Então, isso nós estamos trabalhando muito e não estamos nos esquivando, porque o Conselho continua dentro de todos os processos que ele pode estar. Ele está com atuação máxima. Te digo que ele está a pleno vapor dentro de todas as limitações. A partir daqui explode. Sim, Entendeu? Ele colapsa. sim. Por quê? Porque a gente está fazendo o que pode dentro das nossas limitações. Sim, Marcelo. E parece que há um processo de desinformação, por um lado, e é por isso que o podcast, o Odontocast, informando, consegue combater esses movimentos de desinformação que às vezes até parecem ser propositais. Né? Então a gente tem que avançar informando e educando. E enquanto Exatamente. professor, e enquanto coordenador de curso, a gente precisa cada vez mais da presença de vocês para estar trazendo essas elucidações. Imagina esse cenário, da gente formar alunos que já entendam isso. Né? É isso. E é isso que a gente Vai quer. recair muito menos coisa no Conselho. Porque se as pessoas se dentistas estão desinformados, foi porque teve algum déficit, alguma lacuna, alguma questão no processo formativo. E a gente está muito estimulado a dirimir isso, mas claro, o aluno ele tem também que estar, né, querendo aprender e disponível a estar, né, como uma visita de um presidente do conselho no nosso evento, né, como o podcast que está disponível ali de forma pública, né, de forma gratuita. Né, então a gente precisa também ter ativamente alunos, né, aptos para aprender. Isso, a informação tá disponível, acessível, né? Disponível. Mais do que nunca, né? Exatamente. Mais do que nunca. Os meus como a professores gente tá falam falando. assim, para conseguir um artigo tinha que comprar, tinha que ir para uma biblioteca. Esperar. E eu já não vivi isso, eu já consigo entrar na internet e ter tudo na minha mão. Mas aí, como eu sou muito próximo da geração dos meus alunos, né, eu fico assim, gente, mas a gente tem toda a informação aí, por que vocês não estão indo atrás? E a gente tem que estar sempre estimulando, né, porque o nosso papel enquanto professor é não desistir, né? E a gente vai, mas é desafiador. Com certeza. Mas olha, doutora Penélope, acho que a gente nós conseguimos, eu acho. A direção está chamando aqui, tá já chamando, que está extrapolando. Então, assim, vamos começar a iniciar o final desse episódio. A Penélope vai fazer as considerações finais dela, depois tu fazes o convite para a câmera aqui à tua frente para
pedir para solicitar para que vejam mais esse episódio com a tua participação, a participação da UNAMA, tá bom? Obrigado. Doutora Penélope. Adam, assim, eu fico muito feliz da gente estar encerrando da maneira como nós estamos encerrando essa parte da questão das instituições de ensino, né? Que nós conseguimos trazer todas. E o nosso objetivo é isso, é se aproximar, é passar, estreitarmos laços para que, a partir dos coordenadores, que chegue até os seus alunos, né, os formadores de opinião, Sim. os acadêmicos, enfim, que a gente consiga alinhar nossas ideias e os nossos caminhos, né, conseguir formar, vocês conseguirem passar aos acadêmicos, né, o nosso objetivo maior, que é em prol de uma odontologia de qualidade, de forma ética, de forma esclarecida, como a gente estava falando aqui, a informação, Sim. a informação está aí de forma ampla, né, objetiva e acessível. Então, muito obrigada, te parabenizo pelo seu trabalho, né, pela sua brilhante formação e peço a Deus que você continue nessa trajetória de forma ética, de forma comprometida com a odontologia de maneira séria. Parabéns e saiba que o Conselho Regional de Odontologia sempre estará de portas abertas à UNAMA, a você como profissional e a todos aqueles que queiram, né, atuar de forma ética. Obrigado. Muito obrigado. Suas considerações finais, por favor. Muito obrigado pelo convite, para a minha presença aqui, né, em nome da Universidade da Amazônia, junto com a Universidade Federal do Pará, somos as únicas universidades que têm o curso de odontologia e numa perspectiva multicampus. Estamos em Belém, em Ananindeua, em Santarém, então enquanto coordenador da unidade de Ananindeua, eu quero, inclusive, eu sei que vocês também trabalham em Ananindeua, né? Quero dizer que o nosso curso ele vem fazendo um papel muito importante naquela região. A gente tem um protagonismo regional, os nossos alunos são diferentes porque eles são, né, de Castanhal, de Santa Isabel, do Tauá, então a gente pega um outro público ali diferenciado, então em nome dessas vozes, desses alunos, desses municípios, né, que estão ali dentro da UNAMA Ananindeua, agradeço ao Conselho. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Marcelo. Faço o convite para assistirem o Odontocast. Quero convidar toda a classe odontológica para estar assistindo o Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional do Estado do Pará. Obrigado. Legal. Bom, eu vou te passar o Manual de Práticas Éticas na Odontologia, que é um resumo das práticas que são mais infringidas aí, o Código de Ética Odontológica, maravilha, tá, de bolso, um exemplar da Sorrisos Brasileiros, que é uma revista patrocinada pelo CFO, e a tua caneca do Odontocast, tá? Com patrocínio, que é né? um mimo do nosso programa, com o patrocínio da Labo Dental, do nosso amigo Pedro Pessoa, obrigado, Pedro, que é um dos maiores incentivadores da odontologia, não só no Pará, mas em Belém, no Brasil inteiro, em todos os municípios do interior do estado. Isso. Pedro, muito obrigado mais uma vez. E aqui nós vamos encerrando mais um episódio do Odontocast, falando sobre educação e odontologia. Mais um episódio do podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Valeu, pessoal. Até a próxima.